palavra, eu falei, Senhor, não está diferente. Hoje não é diferente. Por mais que seja levada a palavra do Senhor, por mais que exista profetas, exista, pastores, missionários tentando entregar a palavra do Senhor, mesmo assim, o mundo ainda está em corrupções. Umas cidades piores do que outras, mas é assim que está vivendo, né? E o que Deus tem para nós não é isso, que Deus tem a salvação. Deus não quer que que o povo dele se perca, né? E aí, como ele faz hoje, foi o que ele fez nessa época. Ele designou um profeta para falar contra aquela cidade, que era a primeira palavra. Mas depois ele falou, não, você vai falar o contrário, você vai, edificar aquela cidade. Só que, como muitos profetas, e como muitos servos que são chamados, às vezes sente vontade contrária à vontade do Senhor e foge. E quer de qualquer maneira fugir, de qualquer maneira arrumar uma desculpa, um motivo para não fazer a vontade do Senhor, mas a sua própria vontade. E é assim que acontece, nessa palavra. Nós temos aqui a palavra em Jonas 1, Deus, na sua infinita misericórdia, Ele quer a salvação de todos, mas aí depende de cada um. Mesmo que os profetas não fujam, como fez Jonas, entregue a palavra, mas vai depender do quebrantamento de cada um. Vai depender de como cada um de nós recebe e se entrega, Então, abra sua palavra em Jonas 1. Vai ser um pouquinho extenso a leitura, porque eu vou até o 3, para dar um pouco mais de entendimento no que eu quero passar aqui, em nome de Jesus. Amém? A vocação de Jonas, aqui é em Jonas 1, Aí fala a vocação de Jonas e sua fuga e o seu castigo, porque tudo tem, um preço a ser pago nessa vida. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a mim. Ou seja, o Senhor estava vendo, toda a maldade, como hoje está acontecendo também. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e veio da presença do Senhor para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pegou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Muitas vezes a gente faz isso, gente. Que Deus nos traga de volta na misericórdia dele, amém? Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamaram cada um aos seus deuses e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para o aliviarem do peso dele. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado
e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: que se passa contigo? Agarrado no sono? Levanta-te, invoca ao teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de você, para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: vinde, lancemos sorte, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? De onde que é o teu povo? Que o teu povo és tu? Um pouco confuso. Ele lhes respondeu: sou hebreu, temo ao Senhor Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque lhes havia declarado. Disseram-lhe, que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes: tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vós sobreveio esta grande tempestade. Entretanto os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue, quanto nós inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar. E cessou o mar da sua fúria. E temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor. Ofereceram sacrifício ao Senhor e fizeram votos. Preparou o Senhor um grande peixe para que trouxesse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Desculpa. Oração de Jonas. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor Deus e disse: na minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu. E do ventre do abismo gritei, e tu me ouviste, ó voz, pois me lançaste no profundo do coração dos mares. E a corrente das águas me cercou, todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse: lançado estou diante dos teus olhos. Tornarei porventura a ver o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma, e o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes e desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor meu Deus,
Quando dentro de mim desfalecia minha alma, eu me lembrei do Senhor. E subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Os que se entregaram à idolatria abandonaram aquele que lhes é misericordioso. Mas com a voz do agradecimento eu te ofereci sacrifícios, o que voltei, pagarei ao Senhor pertences a salvação. Ao Senhor pertences a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: isso é o arrependimento de Jonas, né, que moveu o coração do Senhor. Os ninivitas creram em Deus. Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela e a mensagem que te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus e de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade de caminho de um dia e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será submergida, Nínive será destruída. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Chegou esta notícia ao rei de Nínive, e ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre as cinzas e fez-se proclamar e divulgar em Nínive, por mandado do rei e seus nínives, os seus grandes, com licença, de Nínive, por mandado do rei e seus grandes, nenhum homem, nenhum animal, nem os bois, nem as ovelhas, nem provém coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem o bebam água, mas sejam cobertos de panos de saco, tanto os homens como os animais, e declararão fortemente a Deus e se converterão, cada um do seu mau caminho e de violências que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus a se arrepender e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereceramos. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria, e então não fez. Meus amados, essa palavra foi um pouquinho extensa para que eu acho que para que desse melhor entendimento. Não sei se vocês conseguiram acompanhar, mas nesta palavra Deus, ele na verdade ele tinha uma palavra para Jonas pregar contra, né, a cidade de Nínive, por conta da sua maldade, por conta de tudo aquilo que estava acontecendo, né, de todo o mal que eles faziam. E Jonas, ele fugiu. Por que Jonas fugiu? Porque Jonas não gostava daquele povo justamente por conta da maldade. Jonas não tinha amor, mesmo sendo profeta do Senhor, ele não tinha amor por aquele povo, por aquela cidade, porque
ele tinha sofrido, né, anteriormente por as maldades daquele povo. Então Jonas fugiu, mas Deus tinha projetos, Deus tinha planos para aquele povo, assim como Ele tem para todos nós, né? E para toda a sua nação. Eu creio que em meio a todas essas situações que vive as nações, vive o nosso país, né? As cidades que a gente conhece, que tem muitas cidades que estão em situações muito violentas. Eu creio no plano do Senhor para todos nós, para todo o nosso povo, toda a nação. Mas para isso, primeiro os profetas não devem fugir, né? Porque a palavra do Senhor tem que ser entregue, independente de ser uma palavra dura, uma palavra que alegre o coração, mas a palavra do Senhor deve ser entregue. A palavra do Senhor deve ser levada, como fala, a toda a nação, né? Deve ser transformada, deve transformar vidas. E é assim que Deus quer que seja. E quando ele falou com Jonas, Jonas, por conta de não gostar daquele povo, ele tomou uma direção totalmente o contrário. E contrário também à vontade de Deus, fez a vontade dele. E muitas vezes na nossa vida nós fazemos isso. O povo no geral, na verdade, faz isso, né? Às vezes nem procura saber se o que está fazendo realmente é uma coisa que agrada a Deus, que é da vontade de Deus. Outras vezes nós sabemos que não é uma coisa que agrada a Deus, que não é da vontade dele, e fazemos. Andamos na direção contramão da vontade de Deus. E por isso acontece tantas tempestades, tantas lutas, né? Por isso acontece tantas coisas, às vezes, na vida das pessoas, que elas perguntam, depois elas viram, realmente a gente faz isso. Senhor, por quê? Senhor, o que está acontecendo? Quando a tempestade chega, o mal já foi feito, a gente tem que procurar ver, corrigir, se arrepender, para que possa o Senhor abençoar como Ele fez aqui, né? Muitas vezes a gente tem vontade de fazer tudo conforme a vontade de Deus, mas o inimigo também está aí para mostrar aquele navio grande lá passando, aonde vai aguçar a sua vontade de entrar nele, né? E ao contrário. E é nesse momento que nós temos que estar na presença do Senhor, para que venha o entendimento, a sabedoria de que nós não podemos entrar em qualquer lugar, né? E Jonas, no meio de toda aquela situação que ele causou ali naquele navio que ele entrou por desobedecer a Deus, ele causou tempestade não só ali na vida dele, como ele causou na dos outros. Porque na hora da tempestade mesmo, ele deitou e dormiu tranquilamente, como se nada tivesse acontecendo. Mas os outros estavam sofrendo com a tempestade. E muitas vezes, por conta da nossa desobediência, da desobediência do povo, não sofre apenas do que desobedeceu, mas sofre toda uma família, todo um povo que estiver ao seu redor, seja no seu trabalho, né? Às vezes, por consequências de o erro de muitos sofrem. A tempestade que vem não atinge apenas aquele que cometeu. Jonas ali naquele momento, ele não estava
sofrendo nada, né? Quando Deus soprou o vento ali naquele navio, já foi para que Jonas acordasse e enxergasse. Mas Jonas dormiu e não viu, né, a tempestade. Se não é os marinheiros chegar e acordar. E quando eles acordam Jonas ali, que eles perguntam, né, ele pelo menos teve a dignidade de confessar, que é o que a gente deve fazer cada vez que errar, né? Reconhecer e confessar a Deus, para que possamos ser perdoados, né? Jonas, quando eles perguntam ali o porquê, quem é ele confessa que realmente a culpa é dele, que ele foge de Deus, porque ele é servo do Deus verdadeiro, que é dono de tudo, do mar, do vento, e que realmente aquilo ali não precisava nem eles ter jogado para saber que, né, o Jonas já vinha fugindo, já tinha comentado, já tinha declarado. E ele mesmo se julgou naquele momento. Joga-me ao mar para que pare a tempestade. Ele sabia que era a causa dele. Só que muitas vezes nós sabemos que nós estamos errados e não reconhecemos. Muitas vezes a gente simplesmente tenta passar por cima da situação, né? Mas o certo é confessar, é ter a dignidade que Jonas teve. Se ajoelhar aos pés do Senhor e confessar. E não perguntar, ó Senhor, por quê? Indagar a Deus não é o certo, né? Eu já tive uma resposta dessa em uma ocasião diferente. Indagar a Deus não é o certo. O certo é você buscar, né? E ali, Jonas é jogado ao mar, como está na palavra. Mas era propósito de Deus, né? Porque Jonas achava que podia fugir da presença de Deus e se esconder. Não, mesmo assim, mesmo não sendo um profeta, já sabemos que de Deus não podemos nos esconder nem no mar, né? Seja onde for que você for, o Senhor vai te encontrar, independente da escuridão, independente do lugar. Ele vai estar te vendo, Ele vai estar te observando. Ele observou a Jonas em todo o tempo. E ali ele já tinha mandado o vento soprar para dar aquela tempestade, já para chacoalhar Jonas. E quando ele foi jogado ao mar, o Senhor, né, fala para o peixe, engole ele, segura ele aí para ele não se afogar, porque Deus tinha um propósito e Ele ia cumprir. E assim, eu creio que nas nossas vidas, o que Deus tem para nós, não adianta queremos fugir. O que Deus tem para nós já está declarado, né? Ele já, a palavra fala, desde quando nós estamos sendo gerados, o Senhor já sabe, já declara a nossa vida. Então, não adianta fugir, seja o problema que for, meus amados. Temos que encarar de frente, né, como diz, confiar no Senhor, porque Ele não envia nenhum mal que não seja com um propósito. Principalmente o propósito de quebrantar os nossos corações, para que a gente possa se arrepender dos nossos caminhos errados, das coisas más, por pequenas que seja, para que não saiamos da presença dEle. E Jonas queria a todo custo sair da presença do Senhor. E assim são muitas pessoas, né? Elas vivem fora da presença do Senhor por livre vontade de querer fazer coisas que não agradam a Deus. E muitas vezes nós acabamos saindo, acabamos fazendo, porque Deus em todo o tempo Ele vê o que fazemos, né? E ali o Senhor fala para
para o peixe, né? Pensou que lindo o Senhor falando para o peixe? Engole ele, segura, pega, não deixa escapar não. E é assim que Deus faz. E quando Jonas caiu em si, ele sentiu-se, como fala, como se estivesse numa sepultura, né? No profundo do abismo. E foi quando ele começou a reconhecer que sem Deus ele não ia longe, não ia a lugar nenhum, e que ele tinha que clamar ao Senhor. E ele teve também a dignidade de orar ao Senhor, como ele orou, que é o que devemos fazer, né? Estar sempre orando ao Senhor para que Ele tenha misericórdia das nossas vidas, da nossa família, de tudo aquilo que nós queremos alcançar. Devemos orar a Deus, porque só Deus leva a misericórdia para cada um, seja onde for. E aí, Jonas ora ao Senhor. Só na hora da tempestade, só na hora da luta, só na hora da aflição que a gente realmente quebranta o coração ao Senhor. Quando a gente está no bem bom, muitas vezes não está nem lembrando que o Senhor existe, que tudo pertence a Ele, que tudo que nós vivemos é por conta da boa vontade dEle. E Jonas, quando orou ao Senhor, o Senhor mais uma vez fala com o peixe: joga lá na terra, leva para fora do mar. Vamos ver o que ele vai fazer. Vou dar mais uma chance. O Senhor nos dá muitas chances, muitas. Às vezes a gente tem problemas, são problemas difíceis de resolver para a nossa capacidade, para a nossa visão. E Deus, de uma forma, de outra, usa alguém, faz alguma coisa para que isso seja resolvido. E nós não enxergamos que é o mover de Deus, mas Deus, Ele move a mão dEle em nosso favor a todo tempo. Todo tempo. Então, Ele nos dá chances a cada dia, o Senhor, assim como Ele deu para Jonas, Ele dá para nós chances de fazer a vontade do Senhor. Chances de viver melhor quando obedecemos. E quando Jonas é jogado fora, lá na terra, ele reconhece, né? Reconhece ao Senhor. Reconhece que sem Deus não vai acontecer, né? E ele resolve, né, receber a palavra de Deus, aceitar o chamado, aceitar que é Deus quem manda. Se não for, como diz o pessoal, né, se não for por amor, é pela dor, né? E ali ele é mais uma vez chamado por Deus para fazer a vontade do Senhor. E ele vai, mas ele ainda vai com mau gosto, cansado, que ele só fala: Nínive será consumida em 40 dias. Ou seja, ele andou a cidade inteira repetindo a mesma frase. A cidade toda ele andou repetindo: Nínive será. Ou seja, tudo bem que o Senhor, Ele entrega a mensagem, mas nós sabemos, né, que tem muito mais do Senhor para ser entregue do que apenas uma frase. E ele foi. Mas o Senhor é grandioso na sua misericórdia, e diante daquela palavra que Jonas passou em toda a cidade, o Senhor fez a obra. Aquelas pessoas creram na palavra do Senhor, creram na mensagem que o Senhor tinha enviado, que aquele lugar seria destruído. Creram que o Senhor estava, né, cansado
de ver a situação da violência, de ver a situação daqueles homens, daquelas pessoas corrompidas. E a gente olhando para a situação de hoje no nosso país, nos países de fora que estão de guerra, que as pessoas se matam, que as pessoas lutam por terra. A gente vendo as violências de todas as maneiras, a prostituição como está, as drogas. A gente vendo a situação da nossa terra, a gente sente a dor que o Senhor sente, sabe? Não tanto quanto porque a dor do Senhor é maior, porque Ele é o Criador de tudo isso para ver sendo destruído. E é nesse propósito, né, que o Senhor faz acontecer o que tem acontecido, o que vem acontecendo e o que está para acontecer, que nós não sabemos. Mas sabemos que Deus quer quebrantar corações. E que Deus quer profetas de coração quebrantado para levar a mensagem. Que Deus quer pessoas realmente comprometidas com a obra do Senhor. E quando eu falo essa palavra, passou por mim primeiro. É porque, amados, nós não somos perfeitos. O ser humano não é perfeito. Perfeito só foi Jesus, né? O Senhor, Ele deu ordem ao vento, Ele soprou. O Senhor deu ordem ao peixe, Ele engoliu Jonas, Ele vomitou Jonas. O Senhor dá ordem ao mar, Ele cumpre, dá ordem ao vento, dá ordem aos animais, eles cumprem. A palavra diz que até Satanás, ele obedece a Deus. Mas o ser humano é mais difícil. O ser humano tem o coração mais ali, é mais a sua vontade. Sempre pela sua vontade. Então, assim, nós somos mais difíceis de ser quebrantados. E por isso tanta tempestade, tanta luta, tanta situação. Às vezes não é comigo, não é com você, mas é com alguém que você conhece, é com alguém que você já sabe, até já conviveu. É com alguém da sua família. Está acontecendo. E assim como Jonas, você é um profeta do Senhor. E o Senhor quer que você faça a vontade dEle, não a sua. É isso que o Senhor quer para nós. Que nós possamos fazer a vontade do Senhor e não a nossa em todo o tempo. Porque quando nós fazemos a dEle, Ele faz a nossa, né? A vontade do Senhor é boa, agradável. Ela não acrescenta dores. Mas quando andamos na contramão, vem as dores, vem as lutas, as aflições, né? Seja por enfermidade, seja por falta de trabalho, que hoje em dia ninguém consegue viver sem um trabalho, né? É muito difícil, a cada dia fica mais difícil. O Senhor não quer as criaturas dele sofrendo tudo isso que a gente vê sofrendo. Durante todas essas lutas aí sobre essas tempestades sobre o Rio Grande do Sul, o sofrimento que a gente vê aquele povo. Nossa, o coração dói. O coração dói porque se você for pensar, Deus, hoje são eles e amanhã. Amanhã pode ser em qualquer lugar, com qualquer um de nós. Por quê? Será que a palavra não é tão clara? Por
falta de quebrantamento dos corações, de arrependimento dos maus caminhos, por falta de amor a Deus, que é o Criador de todos nós. E só o amor de Deus pode salvar. Só o amor do Senhor pode nos salvar, pode salvar todo aquele povo. Só o amor de Deus pode tirar todo mundo dessa situação difícil que está vivendo as nações. Nações inteiras comandadas por um homem, às vezes com uma pequena cúpula, que fazem coisas horrendas. Nações que se debandam de um lugar para outro, atrás de sobrevivência, porque no seu próprio lugar não consegue mais viver. Não é isso que Deus quer para nós, não é isso que Ele tem para nós. Nem aqui na terra, esse sofrimento, e nem a perdição por conta da angústia, da tristeza. O que Ele quer para nós é salvação. Foi para isso que Ele enviou Jonas, para entregar aquela mensagem, né? Uma mensagem para que esse povo se arrependesse, para que Ele pudesse salvar aquela cidade. Diz a palavra que a cidade tinha mais de 120 mil pessoas. E que o próprio rei da cidade declarou que todos se quebrantassem. E só por conta disso o Senhor salvou aquela cidade. E é isso que Ele quer até hoje para todo o povo dEle, para toda a nação. Só que está difícil das pessoas serem quebrantadas, mesmo na dor. A gente ouve pessoas falando coisas horríveis, né? As pessoas reclamando. E eu sei que é uma coisa que Deus não quer, né? Ver a gente reclamando. Porque Ele está sempre pronto a ajudar aquele que se coloca na presença dEle, aquele que busca, né? E a salvação, ela é gratuita, né? É graça de Deus. Nós só temos que aceitar aquele que Ele enviou para nos salvar. Aquele que se sacrificou pelas nossas vidas, né? É engraçado que aqui na palavra fala que Jonas falou apenas: Nínive será, né, destruída em 40 dias. E tem tantos profetas levando a palavra, entregando realmente aquilo que o Senhor nos ensinou, aquilo que Jesus deixou, aquela palavra que Jesus deixou antes de ser sacrificado por nós. E mesmo assim, muitos não querem ouvir. Muitos não querem saber. Mas só existe um único caminho para a salvação. Só existe um único caminho. É entregar-se aos pés do Cordeiro que se sacrificou por cada um de nós. E o que o Senhor quer, o que o Senhor pede de nós, né? Que nós possamos fazer a vontade dEle. Qual é a vontade do Senhor? O que está escrito na palavra? Qual é a vontade do Senhor? Qual a lição que Jesus deixou para nós?
quando ele falou com todos os discípulos: ide e pregai o evangelho a todas as nações. É isso que o Senhor quer de nós. O Senhor quer que nós sejamos quebrantados, que nós nos arrependamos, que nós nos entreguemos a Ele, que nós façamos a vontade dEle, para que nós possamos alcançar através da palavra dEle aqueles a quem Ele tanto ama e que estão no caminho errado. Né? O Senhor, Ele não quer ver ninguém perdido. Né? Ele não quer. Não é essa vontade, não foi para isso que Ele criou. Não foi esse o propósito dele, criar para que as pessoas fossem perdidas pelo seu livre-arbítrio. Não. Ele criou para que fossemos fiéis a Ele em todo o tempo, para que na hora certa voltássemos a viver com Ele. E eu enfatizo mais uma vez esse final aqui, onde a cidade é quebrantada, porque eu creio sinceramente na grandeza, na misericórdia e no poder do nosso Deus, que Ele pode alcançar essas nações, que Ele pode alcançar essas vidas através, né, dos profetas dEle, através daqueles que estão dispostos a fazer a vontade do Senhor. Eu costumo falar para as pessoas: você não precisa ser uma pessoa declarada pastor, declarada missionário, declarada bispo, presbítero, seja qual for a patente, digamos assim, para fazer o líder do Senhor, para entregar a palavra do Senhor. Basta apenas você buscar conhecer Jesus, ser fiel a Ele, e aonde você tiver oportunidade, você falar da palavra dEle, falar que Jesus é o único caminho, que é Ele quem salva, que é através dEle que teremos a salvação, porque foi Ele que se sacrificou por cada um de nós. Amém. Louvado seja o nosso Deus, grandioso, eterno e soberano Pai, até aqui, Senhor. Que seja feita a Tua vontade. Obrigado por assistir. Se inscreva e deixe o like para que o vídeo chegue a mais pessoas. Também não esqueça de dar sua oferta ou dízimo e nos ajudar. Muito obrigado e Deus te abençoe. Até a próxima.